A carroça estava parada na beira da propriedade de Thomas Crane havia 3 dias antes que ele decidisse descer até lá para ver que tipo de negócio um homem tinha ao estacionar tão perto da cerca de outro sem pedir permissão. Não era a carroça que o incomodava. Era o silêncio ao redor dela. Nenhuma fumaça de fogueira, nenhuma voz, nenhum movimento, e exceto o lento girar de uma roda quando o vento a pegava do jeito certo. Thomas tinha 52 anos e aprenderá há muito tempo que, no Oeste, o silêncio não era paz. Era um aviso. Ele selou sua égua à baia e cavalgou o 1/4 de milha até o bosque de algodoeiros onde a carroça estava, o rifle apoiado sobre o colo, os olhos varrendo as árvores. A carroça era velha, remendada com madeiras diferentes, a lona rasgada e manchada. 2 mulos estavam amarrados ali perto, as costelas aparentes, a cabeça baixa. Nem sequer levantaram o olhar quando Thomas se aproximou. Ele desmontou devagar, mantendo a mão perto do rifle. "Tem alguém aí?" chamou. Nenhuma resposta. Ele deu mais um passo. A aba traseira da carroça pendia aberta, balançando levemente. Lá dentro, ele viu cobertores empilhados em um monte, alguns pratos de lata, um barril de água tombado de lado. Então o cheiro o atingiu. Suor. Podridão. Algo azedo e humano. "Estou armado", e chamou Thomas, mais alto desta vez. "Se estiver ferido, diga." Se estiver procurando confusão, escolheu a cerca errada. Ainda nada. Ele contornou a carroça, observando o chão. Pegadas de botas, e vários pares, e levando em direção ao riacho, frescas o suficiente. Ele as seguiu, agora com o rifle erguido, o coração firme, mais alerta. Foi então que ele a viu. Ela estava sentada numa pedra lisa perto da água, de costas para ele, os joelhos puxados contra o peito. Usava um vestido rasgado que talvez um dia tivesse sido azul, mas agora tinha cor de poeira e sangue. O cabelo caía em mechas escuras e embaraçadas sobre os ombros. Ela não se virou quando ele se aproximou, não se encolheu ao som das botas dele sobre as pedras. "Moça." Ela não se moveu. Thomas parou a alguns passos, baixando um pouco o rifle. "Moça, você está ferida?" A voz dela saiu baixa e sem emoção. "Eles estão mortos." Thomas sentiu as palavras se assentarem em seu peito como uma pedra. Ele olhou ao redor da clareira e não viu nada além de árvores e água. "Quem está morto?" "Todos eles." Ele deu mais um passo. Agora conseguia ver as mãos dela, arranhadas, a sujeira sob as unhas. Algo mais escuro nos pulsos. Hematomas antigos e novos. Os pés estavam descalços, cortados de tanto andar. "Quantos anos você tem?" perguntou Thomas, com a voz mais suave. Ela demorou a responder. Quando respondeu, a voz era tão fraca que ele quase não ouviu. 15. Thomas soltou o ar devagar. Olhou de volta para a carroça e depois novamente para a garota. Ela ainda não havia se virado para encará-lo. "Onde estão os homens que estavam com você?" perguntou com cuidado. "No riacho." O aperto de Thomas no rifle se intensificou. Ele passou por ela e seguiu o rio acima, as botas espirrando na água rasa. Não levou muito tempo para encontrá-los. 3 homens estavam de bruços na água, os corpos presos entre as pedras. O sangue havia deixado o riacho com uma cor enferrujada em alguns pontos, já começando a se dissipar corrente abaixo. 2 deles tinham sido baleados nas costas. O terceiro tinha a garganta cortada, limpa e profunda. Thomas ficou ali por um longo momento, a água correndo em volta das botas, o sol pesando sobre o pescoço. Depois se virou e voltou para a garota. Ela ainda estava sentada na pedra, os braços em volta dos joelhos, encarando nada. "Foi você que fez isso?" perguntou Thomas. Ela assentiu uma vez. "Todos os 3." Outro aceno de cabeça. Thomas se agachou a alguns passos dela, apoiando o rifle sobre os joelhos. "Você tem um nome?" "Eli." "Eli o quê?" Ela não respondeu.
Tudo bem, disse Thomas em voz baixa. Eli, já basta. Ele estudou o rosto dela, pálido, olhos fundos, um hematoma ao longo do maxilar já amarelado nas bordas. Parecia não dormir havia semanas. Ou talvez tivesse estado dormindo o tempo todo. E aquele fosse o primeiro momento em que despertava. Aqueles homens eram sua família? Perguntou Thomas. O maxilar de Eli se contraiu. Um deles era meu pai. Thomas deixou aquilo ficar entre os dois por um instante. Depois perguntou. E os outros? A voz dela quase se quebrou. Amigos dele. Thomas fechou os olhos por um breve momento, um enjoo revirando-lhe o estômago. Quando os abriu de novo, Eli estava olhando para ele pela primeira vez. Os olhos eram escuros, vazios, sem nada além de exaustão. Você vai me entregar? Ela perguntou. Thomas se levantou devagar, jogando o rifle sobre o ombro. Olhou para a garota e depois para o riacho onde os corpos estavam. Não, disse. Não vou. Eli piscou, confusa. Por quê? Thomas não respondeu de imediato. Caminhou até sua égua, desamarrou um cantil da sela e voltou até ela. E estendeu-o. Porque alguns homens não merecem sepultura, disse. E algumas dívidas não precisam da lei para serem cobradas. Eli encarou o cantil como se não soubesse o que fazer com ele. Por fim, pegou-o, desenroscou a tampa e bebeu. A água escorreu pelo queixo. Ela não limpou. Thomas se virou e começou a caminhar de volta em direção à carroça. Vamos, disse por cima do ombro. Vamos te limpar, e depois a gente decide o que vem a seguir. Eli não se moveu de imediato. Ficou sentada na pedra, o cantil no colo, observando-o se afastar. Então, lentamente, se levantou e o seguiu. O sol já estava alto, queimando através das folhas dos algodoeiros, lançando sombras quebradas pelo chão atrás deles. O riacho continuava correndo, levando sangue corrente abaixo, apagando como se nunca tivesse estado ali. Thomas não a levou para casa imediatamente. Primeiro, levou-a ao celeiro, em uma construção longa, de vigas altas, com cheiro de feno e couro. Lá dentro era mais fresco, mais silencioso. Ele a conduziu até um banco de madeira perto da sala de arreios e mandou que se sentasse. Ela obedeceu, sem dizer uma palavra, as mãos cruzadas no colo como uma criança esperando o castigo. Thomas buscou um balde de água na bomba do lado de fora, um pano limpo e uma barra de sabão. Colocou tudo ao lado dela. Lave-se, disse. Vou procurar algo para você vestir. Ele a deixou ali e voltou para casa, a mente girando em torno do que acabará de ver. 3 homens mortos, uma garota com sangue nas mãos e hematomas na pele, uma carroça cheia de nada além de podridão e vergonha. Ele não sabia como a lei chamaria aquilo, mas sabia como ele chamava. Logo dentro da casa, Thomas tirou uma camisa e um par de calças velhas de um baú no quarto dos fundos e roupas que haviam pertencido ao filho anos antes de a febre levá-lo. Dobrou-as com cuidado e as levou de volta ao celeiro. Eli ainda estava sentada no banco, o pano nas mãos, mas não tinha tocado na água. Encarava o chão, o rosto vazio. Thomas colocou as roupas ao lado dela. Vão ficar grandes, mas estão limpas. Você pode dobrar as mangas. Ela não levantou o olhar. Thomas se agachou à frente dela, a voz baixa. Eli, está me ouvindo? Ela assentiu quase imperceptivelmente. Preciso que você entenda uma coisa, disse Thomas. Você está segura aqui. Ninguém vai te machucar. Mas se alguém aparecer procurando, se a lei vier, eu preciso saber o que aconteceu. Tudo. As mãos de Eli apertaram o pano. A voz saiu rouca, como se não fosse usada havia muito tempo. Eles me venderam. Thomas sentiu as palavras acertarem-no como um soco. Permaneceu imóvel, esperando. Meu pai, e continuou Eli, agora com a voz trêmula. Ele trazia os amigos dele. Dizia que era o que eu devia a ele por me alimentar.
Por me manter. Ela engoliu em seco. Quando fiz 15 anos, ele começou a cobrar deles. O maxilar de Thomas se fechou com tanta força que os dentes doeram. Tentei fugir uma vez, sussurrou Ellie. Ele me pegou, quebrou meu braço, disse que da próxima vez quebraria os dois. Ela ergueu o olhar para ele então, os olhos molhados, mas o rosto endurecido. Então parei de tentar fugir e comecei a planejar. Thomas assentiu lentamente. O rifle na carroça, era seu? Do meu pai. Ele o mantinha debaixo do banco do condutor. Esperei até que eles estivessem bêbados demais para notar que eu me mexia. A voz dela voltou a ficar vazia. Atirei no primeiro enquanto ele dormia. Meu pai acordou, tentou me agarrar. Atirei nele também. O terceiro correu. Eu o alcancei no riacho. Ela fez uma pausa, a respiração falhando. Cortei a garganta dele com a faca do meu pai. Thomas soltou o ar lentamente, as mãos apoiadas nos joelhos. Ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, a voz estava firme. Você fez o que precisava fazer. Ellie balançou a cabeça. A lei não vai ver assim. Talvez não, disse Thomas. Mas eu vejo. Ele se levantou, pegou o balde e despejou água fresca em uma bacia. Agora se limpe. Você não está mais carregando a sujeira deles. Ellie finalmente se moveu. Mergulhou o pano na água e começou a lavar as mãos, esfregando com força, como se tentasse apagar algo mais profundo que o sangue. Thomas a deixou sozinha e saiu, respirando o ar seco, o peso de tudo pressionando, pensou no filho, na febre que o levará quando tinha apenas 12 anos. Pensou na mãe do menino, que morrera ao trazê-lo ao mundo. Pensou em todas as formas como alguém podia ser arrancado de você, e pela doença, pela crueldade, por homens que se chamavam pais, mas não passavam de lobos em pele humana. Quando voltou para dentro, Ellie estava vestida com as roupas grandes demais, as mangas dobradas, as calças apertadas na cintura com um pedaço de corda. Ela parecia menor, de alguma forma mais jovem. Obrigada, disse em voz baixa. Thomas assentiu. Está com fome? Ela hesitou, depois assentiu. Caminharam juntos até a casa, o sol começando sua lenta descida rumo ao horizonte. Lá dentro, Thomas esquentou uma panela de ensopado da noite anterior e colocou uma tigela à frente dela. Ellie comeu devagar, com cuidado, como se não tivesse certeza de que era real. Thomas sentou-se diante dela, a própria tigela intocada. O que você quer fazer agora? Ele perguntou. Ellie olhou para ele, confusa. Como assim? Quero dizer, para onde você quer ir? Tem família em algum lugar? Alguém que possa te acolher? Ela balançou a cabeça. Ninguém. Thomas recostou-se na cadeira, observando-a. Então você fica aqui. Trabalha no rancho, se quiser. Vou te pagar de forma justa. Sem perguntas. Ellie o encarou como se ele tivesse falado numa língua que ela não entendia. Por quê? Porque você merece uma chance, disse Thomas, simplesmente. E porque tenho mais terra do que sei o que fazer com ela e mãos de menos para trabalhar. Os olhos de Ellie se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Apenas assentiu uma vez, com firmeza. Thomas se levantou e foi até a janela, olhando para os campos vazios. Mais uma coisa, disse. Se alguém vier perguntando sobre aqueles homens, deixe que eu falo. Entendido? Sim, senhor. Ótimo. Ele se virou para ela, o rosto sério. Agora termine seu ensopado. Amanhã temos trabalho. Mas, mesmo enquanto dizia isso, Thomas sentia o peso do que estava por vir. As notícias corriam rápido no oeste, e homens mortos sempre tinham amigos. Levou 5 dias. Thomas sabia que não demoraria, mas tinha esperado por mais tempo. Tempo para a garota se acomodar, tempo para enterrar os mortos em silêncio, tempo para se preparar para o que sabia ser inevitável.
Na manhã seguinte ao dia em que encontrou Eli, ele voltará ao riacho e arrastar os corpos para uma cova rasa atrás do bosque de algodoeiros. Sem marcas, sem orações, em apenas terra e pedras. A carroça ele queimou, os mulos soltou, deixando-os vagar. Eli trabalhou ao lado dele durante aqueles 5 dias sem reclamar. Limpou estábulos, consertou cercas, carregou água, rachou lenha. Ela não falava muito, mas não precisava. Suas mãos falavam por ela e firmes, deliberadas, gratas. Thomas a observava com atenção, percebia o modo como ela se assustava com barulhos altos, como mantinha sempre as costas perto das paredes, como nunca relaxava por completo. Ainda assim, ela era forte, e mais forte do que a maioria dos homens que ele conhecera. No 5º dia, os cavaleiros chegaram. Thomas os viu da varanda. 3 homens a cavalo subindo a longa estrada em direção à sua propriedade. Reconheceu um deles imediatamente, o xerife Hardin, um homem de ombros largos, bigode grisalho e uma estrela de lata presa ao colete. Os outros 2 eram desconhecidos, de aparência rude, armas na cintura e olhos duros. Thomas se levantou devagar, o rifle apoiado no corrimão da varanda, ao alcance do braço. Ainda não o pegou. Ainda não. Eli estava dentro da casa, lavando pratos. Thomas chamou por ela pela porta aberta. Eli, vá para o quarto dos fundos. Não saia até eu mandar. Ela apareceu na porta, o rosto pálido. Quem é? Apenas faça o que eu disse. Ela assentiu e desapareceu. Os cavaleiros pararam na beira do quintal, os cavalos bufando e batendo os cascos. O xerife Hardin desmontou primeiro, a mão apoiada no cinto, não na arma. Aquilo era um bom sinal. Por enquanto. Thomas, disse Hardin, com um aceno de cabeça. Xerife, respondeu Thomas, de forma neutra. Hardin lançou um olhar para os 2 homens ainda montados e depois voltou-se para Thomas. Tenho uma pergunta para você. Viu uma carroça passar por aqui recentemente? Lona velha por cima, 2 mulos. Thomas manteve o rosto impassível. Não que eu saiba. Por quê? Um dos outros homens falou, um sujeito magro, cheio de cicatrizes, com voz áspera como cascalho. Porque os homens que guiavam essa carroça estão desaparecidos, e a última vez que alguém os viu, vinham nessa direção. Thomas deu de ombros. Muita gente passa por aqui. Não fico controlando. O homem cicatrizado estreitou os olhos. Um desses homens era meu irmão. Sinto muito por isso, disse Thomas, seco. Hardin deu um passo à frente, o tom controlado. Thomas, não vim causar problema, mas esses homens têm o direito de procurar seus parentes, se você souber de algo. Não sei. O homem cicatrizado desmontou então, as botas batendo forte na terra. Você se importa se dermos uma olhada por aqui? A mão de Thomas se aproximou mais do rifle. Sim, eu me importo. O terceiro homem, silencioso até então, finalmente falou. Sua voz era fria, calculada. Encontramos a carroça, queimada, a 2 milhas a leste daqui. E encontramos a cova também. O maxilar de Thomas se contraiu. O homem cicatrizado deu mais um passo à frente. Então vou perguntar de novo. Onde está a garota? Thomas não respondeu. Hardin ergueu a mão, a voz agora mais firme. Espera aí. Que garota? O homem cicatrizado ignorou, os olhos cravados em Thomas. A garota que estava com eles. A filha do meu irmão. 15 anos, cabelo castanho, magra. Você a viu ou não? Thomas encarou o homem, a mente correndo. Filha. Aquele homem achava que Eli era sobrinha dele. Achava que ela tinha sido levada. Não vi ninguém, disse Thomas. A mão do homem cicatrizado foi para a arma. Você está mentindo. Hardin se colocou entre eles. Já chega. Thomas, se há uma garota aqui, preciso saber se ela está em perigo.
Ela não está, disse Thomas em voz baixa. As palavras ficaram suspensas no ar. O rosto de Harding mudou. Então há uma garota. Thomas não respondeu. A voz do homem cicatrizado ficou baixa, perigosa. Traga ela agora. Não. O terceiro homem puxou a arma, apontando para o peito de Thomas. Traga ela ou vamos botar fogo neste lugar e encontrá-la nós mesmos. A mão de Thomas fechou-se em torno do rifle. Ele o ergueu devagar, apontando para o peito do terceiro homem. Podem tentar. A mão de Harding subiu rapidamente. Todo mundo calma. Thomas, abaixa o rifle. Vocês dois também. Ninguém se moveu. O xerife virou-se para o homem cicatrizado. Ehlers, diga-me a verdade. O que aconteceu com seu irmão? O rosto de Ehlers se contorceu. Como diabos eu vou saber? É por isso que estamos aqui. Harding voltou o olhar para Thomas. E você? Você sabe o que aconteceu? A voz de Thomas saiu firme, fria. Seus homens tiveram o que mereciam. Ehlers avançou num impulso, mas Harding o segurou e o empurrou para trás. Explique. Agora. Thomas baixou um pouco o rifle, sem tirar os olhos de Ehlers. A garota que vocês procuram não é filha do seu irmão. Ela é a vítima dele. De todos eles. Do pai e dos amigos. Ele cuspiu a palavra como veneno. Eles a usaram, a venderam, bateram nela quando tentou fugir. Ehlers ficou imóvel. Ela os matou, e continuou Thomas. E eu não a culpo. Harding soltou o ar lentamente, a mão ainda próxima da arma. Isso é verdade, Ehlers? Ehlers não disse nada. O terceiro homem baixou a arma um pouco, olhando para Ehlers. Você não contou essa parte. Por que é mentira? E rosnou Ehlers. A voz de Thomas cortou o ar. Então traga a lei. Traga um juiz. Deixe a garota contar a história dela. Veja até onde a reputação do seu irmão vai te levar. O rosto de Ehlers ficou vermelho. Ela é uma assassina. Ela é uma sobrevivente, disse Thomas. E vai ficar aqui. O impasse se prolongou, o ar pesado de tensão. Harding olhou de um homem para o outro, as mãos ainda no cinto. Por fim, falou. Ehlers, volte para o seu cavalo. Agora. Ehlers encarou Thomas por um longo momento, ódio queimando em seus olhos. Então se virou e montou no cavalo. O terceiro homem o seguiu. Harding lançou um último olhar a Thomas. Isso não acabou. Eu sei, respondeu Thomas. Os três cavaleiros partiram, a poeira subindo atrás deles. Thomas permaneceu na varanda, rifle na mão, observando até que desaparecessem atrás da colina. Então se virou e chamou para dentro da casa. Eli, está tudo bem. Pode sair. Mas ele sabia que não estava tudo bem. Ainda não. Naquela noite, Thomas não dormiu. Sentou-se na cadeira junto à janela, o rifle atravessado sobre o colo, vigiando a estrada. Eli tinha ido para a cama horas antes, mas ele conseguia ouvi-la se mexendo no quarto dos fundos, inquieta, assombrada. Por volta da meia-noite, ela apareceu na porta, enrolada em um cobertor, o rosto pálido à luz da lua. Você devia estar dormindo, disse Thomas. Você também. Ele não discutiu. Eli se aproximou e sentou-se no chão ao lado da cadeira dele, puxando o cobertor mais apertado em volta dos ombros. Eles vão voltar, não vão? Perguntou em voz baixa. Thomas assentiu. Provavelmente. Você devia ter deixado eles me levarem. Ele olhou para ela. Não. Eu não valho a pena morrer por mim. Thomas pousou o rifle no chão e se inclinou para a frente, a voz firme. Isso não cabe a você decidir. Eli encarou o chão, as mãos torcendo o cobertor. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece.
Thomas ficou em silêncio por um momento. Então falou, a voz mais suave do que antes. Eu tive um filho uma vez. O nome dele era Daniel. Ele morreu quando tinha 12 anos. A febre o levou em 3 dias. Ele fez uma pausa, o peso da lembrança pressionando-o. Eu não estava lá quando aconteceu. Estava fora, tocando uma boiada, tentando ganhar dinheiro suficiente para manter o rancho funcionando. Quando voltei, ele já estava enterrado. Ele ergueu o olhar, os olhos arregalados. Passei muito tempo me culpando, continuou Thomas, pensando em tudo que eu poderia ter feito diferente, em todo o tempo que desperdicei. Ele sustentou o olhar dela. Então, quando vejo alguém que foi machucado, alguém que não tem ninguém, sim, eu te conheço. Talvez não o seu nome ou a sua história, mas sei como é perder tudo. E sei como é ser salvo. Os olhos de Ellie se encheram de lágrimas. Ninguém nunca, a voz falhou. Ela se virou, enxugando o rosto com o cobertor. Thomas estendeu a mão e a apoiou sobre o ombro dela. Você não está mais sozinha, Ellie. Não enquanto eu estiver respirando. Ela assentiu, sem conseguir falar. Ficaram assim por muito tempo, o silêncio agora confortável entre eles, o peso do mundo um pouco mais leve. Eles vieram ao amanhecer. Thomas acordou com o som de cascos, o murmúrio grave de homens se reunindo na beira de sua propriedade. Ele se moveu rápido, calçando as botas e pegando o rifle. Ellie já estava acordada, parada no corredor, o rosto decidido. Fique dentro de casa, disse Thomas. Não. Ele se virou para ela, a voz dura. Ellie. Eu não vou me esconder mais. Thomas a encarou, viu a determinação em seus olhos e soube que não adiantava discutir. Assentiu uma vez. Fique atrás de mim. Saíram juntos para a varanda. Elers estava lá, junto com outros 5 homens, pistoleiros de aluguel, pelo jeito. O xerife Hardin também estava presente, montado a cavalo, mais atrás, o rosto sombrio. Elers deu um passo à frente, a mão na arma. Última chance, Crane. Entregue a garota. Thomas ergueu o rifle, apontando para o peito de Elers. Só por cima do meu cadáver. Elers sorriu, frio e cruel. Isso pode ser arranjado. A voz de Hardin ecoou. Chega. Elers, recue. Isso acabou. Elers se virou para ele. Fique fora disso, xerife. Não posso. O rosto de Elers se contorceu de raiva. Vai prendê-lo? Ele está escondendo uma assassina. Hardin desmontou devagar, a mão próxima da arma. Falei com algumas pessoas na cidade. Descobri sobre seu irmão. Descobri que tipo de homem ele realmente era. Ele olhou para Ellie. E eu acredito na história dela. O maxilar de Elers se fechou. Você não tem provas. Tenho o suficiente, disse Hardin. Agora saia desta terra antes que eu o prenda por invasão. Os pistoleiros se remexeram, inquietos, trocando olhares. Um a um, viraram os cavalos e partiram. Elers ficou sozinho, as mãos ainda na arma. Olhou para Thomas, depois para Ellie, o ódio ardendo nos olhos. Isso não acabou, disse ele. A voz de Thomas foi firme. Acabou, sim. Elers o encarou por um longo momento. Então se virou, montou no cavalo e foi embora sem dizer outra palavra. Hardin ficou para trás, os olhos em Thomas. Você sabe que ele não vai deixar isso para lá. Eu sei, respondeu Thomas. Hardin assentiu lentamente. Se precisar de alguma coisa, me avise. Agradeço, xerife. Hardin tocou a aba do chapéu e foi embora, deixando Thomas e Ellie sozinhos na varanda. Ellie soltou um suspiro que nem percebera que estava prendendo. Acabou mesmo. Thomas baixou o rifle. Acabou mesmo. Ela ergueu o rosto para ele, as lágrimas agora correndo livremente.
Pela primeira vez em anos, ela sorriu. Epílogo. 2 anos depois, um viajante passando pelo vale talvez visse uma garota trabalhando na cerca do rancho Crane. Forte, firme, o rosto voltado para o sol. Talvez visse um homem mais velho ao lado dela, ensinando-a a consertar os mourões, a ler a terra, a construir algo que dure. Talvez ouvisse risadas levadas pelo vento e o som de uma vida reconstruída a partir de cinzas, sangue e misericórdia. E se perguntasse na cidade quem era a garota, ouviria histórias diferentes. Alguns diziam que ela era filha de Thomas Crane. Outros diziam que era uma andarilha que ele acolhera. Havia quem dissesse que ela era um fantasma, uma garota que morreu uma vez e voltou à vida. Mas a verdade era mais simples. Ela era uma sobrevivente. E estava em casa.